Olá, meus queridos amigos e amigas, desejo que a graça e a proteção do nosso soberano e onipotente Deus, nosso Pai amado, esteja sobre a vida de cada um de vocês e tenha um ótimo e um abençoado dia. Glórias ao nosso Deus, aleluias. Hoje vamos dar continuidade na nossa leitura de Gênesis, capítulo 14. Diz o seguinte: E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adema, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram, e no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote, Carnaim, e os Zuzins, e os Emis, e Salve Kiriataim, e os Oreus nos seus montes Seir, até El-Parã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Ademá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e se ajuntaram a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estavam cheios de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, e eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado, e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Mari, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner, e eles eram
confederados de Abraão. E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascido na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu e os perseguiu até Robã, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Salsave, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Selem, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e tomas os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mare, que eles tomem a sua parte. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluias, aleluias. Fique com Deus, pessoal, e um forte abraço.